Hoje em dia é muito fácil você se informar sobre a luta livre com o avanço da internet. Tem diversas páginas, diversas linguagens, diversos países diferentes, mas há um pouquinho tempo atrás não era tão simples assim. E quando a gente fala de notícias de luta livre, a gente também precisa lembrar da grande imprensa brasileira, que já serviu à nossa comunidade matérias como essa. Fucking bullshit! Fucking bullshit! Fucking bullshit! Son of a bitch! Bullshit, Hulk Hogan! Mas calma que o WrestleVerso de hoje não vai ser nesse sentido. Aliás, estamos de volta depois de 2 semanas sabáticas e hoje a gente vai trazer a luta livre em algumas reportagens brasileiras. Então, confira! Para começar, vamos falar da Rede Globo, né? A maior emissora do país, uma das maiores da América Latina nessa atualidade, e vamos lembrar de uma matéria que eles fizeram para o Esporte Espetacular em 2011. Propriamente não era sobre luta livre, mas a matéria se tratava de histórico de concussões na NFL. E vocês sabem que concussões na NFL, na luta livre, no futebol americano, são muito comuns, né? Eram mais comuns nessa época, mas hoje tem todo um protocolo, né? Algumas organizações se preocupam mais em relação a esse assunto, inclusive com uma entidade de uma fundação, né? Uma fundação que estudava esse tipo de lesão na cabeça lá nos Estados Unidos. E olha só quem que era o presidente dessa organização. Christopher Nowinski. Para quem não conhece, o Christopher Nowinski era um lutador da WWE ali em meados de 2002, 2003. Também jogou futebol americano, mas infelizmente teve a carreira aí no wrestling interrompida por conta de concussões e aí ele teve que ser forçado a se aposentar. Então ele deu uma entrevista no Esporte Espetacular e inclusive a Globo passou algumas imagens dele lutando na WWE no momento que ele esteve lá, e ele também falou a respeito aí desse histórico, dessa causa envolvendo as concussões no esporte norte-americano. Tive várias concussões. Na última, as dores de cabeça eram insuportáveis e não foram embora por 5 anos. Tive sonambulismo e depressão. Procurei médicos e descobri que aquela pancadinha poderia ser um trauma bem maior. Essa não foi a única matéria que o Christopher Nowinski deu uma palavrinha para a imprensa brasileira, não. Para vocês terem uma ideia, em 2018 houve um estudo da USP, de alunos da USP, em cérebros de atletas também. E quem acabou cedendo, né, esses cérebros, esses órgãos, foi a mesma organização na qual o Christopher Nowinski era presidente. E ele deu uma entrevista para a Veja em 2018 também falando sobre o assunto e também com esses estudos aqui dos alunos brasileiros da USP em São Paulo. Agora, ainda falando de Rede Globo, vamos falar de uma aparição de uma personalidade aqui no Brasil, Antônio Inoki, um dos grandes nomes aí do wrestling japonês e também um dos grandes políticos da história do Japão. Ele veio aqui pro Brasil na década de 90 e ele apareceu em uma matéria do Jornal Nacional. Olha só que curioso que vocês vão ver aqui nesse WrestleVerso. E a visita não foi para fazer qualquer coisa, não. Ele conheceu o Projac. O senador Antônio Inoki veio ao Brasil para receber o título de presidente de honra da Fundação Mico Leão. Durante a visita, o senador elogiou o jornalista Roberto Marinho pelo trabalho em defesa da ecologia. À tarde, o senador foi conhecer o Projac da Rede Globo, o maior centro de produção de TV da América Latina. Agora, para finalizar, vamos voltar aos veículos impressos e vamos pegar a Folha Teen, o caderno adolescente da Folha de São Paulo, lá no ano de 2007, mais precisamente no mês de novembro, onde eles mostraram aí alguns itens que a WWE tinha na época, já que as transmissões no SBT estavam para começar. Inclusive, nesse caderno aí da Folha de São Paulo, dizia que as transmissões iriam começar em dezembro, mas quem acompanhou na época vai lembrar que começou em janeiro de 2008 as transmissões da WWE no SBT. Então, houve aí um certo atraso nessa situação, deve ter sido por conta de algumas negociações, ou então o cronograma previsto não acabou dando certo, mas acabou começando
um mês mais tarde. Mas para vocês terem uma ideia, nesse caderno folhetim da Folha de São Paulo, a gente tem aí uma matéria completa, inclusive matéria de capa, tá, desse caderno da Folha de São Paulo, onde eles mostram alguns lutadores da WWE também. Aliás, um dado interessante que tem nessa revista, para vocês terem aí uma noção, na época, 30% do público que acompanhava a WWE era feminino, segundo aí dados divulgados pela Folha de São Paulo nessa matéria. E, inclusive, o público feminino ia até a faixa de 55 anos de idade. Bom, a gente poder pesquisar para a gente ver qual seria aí a faixa aí do público feminino na WWE hoje, já que hoje a gente tem uma programação feminina mais evoluída, né, vamos dizer assim, por conta de tudo que aconteceu nos últimos anos. Nessa época era das divas ainda, então o público ainda estava nessa forma. E aí tivemos também alguns outros termos, como o Jeff Hardy lutador emo, e tem diversos outros pontos interessantes, se liguem. Mas pessoal, a volta do WrestleVerso finalmente depois de algumas semanas e agora firmemente aqui no calendário da CM. Além do WrestleVerso, também o Drops está de volta. Então acompanha a gente aqui no nosso canal Drops, apresentado aí pelo nosso querido Clayton Jr. para poder trazer as notícias da luta livre para você. Aliás, segue a gente também nas redes sociais para você ficar sabendo de tudo que tá rolando aqui na CM. E eu tô de volta na próxima oportunidade com mais um WrestleVerso. Então, tamo junto, valeu, fui!